Você precisa gerar 10 mil reais a mais de faturamento mensal na sua agência ou qualquer outro serviço que você venda. Então, em vez de pedir empréstimo, recorrer a agiota ou cogitar o tigrinho, siga esse planejamento que eu montei aqui para você, que tudo vai ser mais fácil. Bora lá então, porque esse aqui é o planejamento que você precisa seguir em 15 dias para gerar 10 mil a mais de faturamento mensal na sua empresa. Em 15 dias você vai conseguir gerar isso. Dia 1, definição de rotina. Você vai definir em que momento do dia você vai focar nisso e quantas horas por dia você vai trabalhar nisso. Vini, eu tô cheio de coisa para fazer, eu tô cheio de problemas, cheio de coisa, tenho que buscar filho, responder cliente, uma série de coisas. Cara, numa boa, eu sinto te dizer isso, mas se vira, você precisa conseguir algumas horas para ficar focado nisso. Se você não se virar e definir uma rotina para fazer isso funcionar, nada vai acontecer. Porque aqui não é apostar no tigrinho, é um planejamento para você conseguir gerar 10 mil reais a mais no mês. Isso ao longo de um ano, se você mantiver todos os clientes que você vai conseguir colocar, é 120 mil reais no ano. Se você faz isso todos os meses, você vai colocar muita grana no seu bolso. Basicamente, se você faz isso todos os meses, é um planejamento milionário aqui, que vai começar gerando 10 mil reais em 15 dias, mas depois você pode prolongar aí para muito mais tempo e gerar um faturamento milionário ao longo de um ano. Então se vira, meu amigo, se vira, arruma tempo, consiga pelo menos 1 hora por dia. Com 1 hora por dia você consegue já fazer isso aqui, mas idealmente quanto mais, melhor, né? Você sabe que a intensidade, como é que é a frase? A intensidade distorce a proporção, a noção de tempo. Então, quanto mais intenso e quanto mais foco você tiver nisso aqui, mais rápido você vai conseguir realizar essa meta. Definir rotina. Segundo, no dia 1 ainda, planejamento estratégico. E aqui é o seguinte, galera, você pode ter o melhor gestor de tráfego do mundo, você pode ter o melhor trabalho de todos na hora de produzir criativo. Se tiver um planejamento meia boca, não vai funcionar. É melhor um planejamento super profissional com um tráfego meia boca. Se você tiver um planejamento super profissional, é melhor do que você ter um planejamento meia boca e um tráfego profissional. Você entendeu aí? Basicamente, o que a gente precisa comportar e planejar dentro dessa parte de planejamento estratégico? Primeiro, nicho, método, escala de valor e oferta irresistível. Olha só, esse aqui é o dashboard que os nossos mentorados têm acesso e você também pode ter acesso agora, tem um link aqui embaixo, é só clicar nele para comprar, em que a gente organiza tudo da empresa em um único lugar. E essa parte de planejamento é a parte inicial que a gente está, que a gente vai definir o nicho, o método, a escala de valor e a oferta irresistível. Que não vai dar para aprofundar nesse vídeo aqui, mas eu vou pincelar alguns assuntos. Nicho, o que a gente considera aqui nicho? São os 4 pilares do Alex Hormozzi para definir se o nicho vale a pena ou não. Aqui eu estava fazendo um teste com imobiliário, mas poderia ser clínicas. Tem uma grande dor? É fácil segmentar? Tem poder de compra? Se tiver os 3, se tiver 3 deles, manda ver. Mas idealmente o melhor dos cenários é ter os 4. E se está em crescimento também. Então, definir meu nicho e mesmo que você não defina o nicho completo da sua agência, ó, a minha agência é focada em imobiliário. Você vai definir o nicho que você vai atacar nos funis que eu vou te apresentar aqui. Beleza? Depois o método. O que eu faço pelo cliente, o que eu faço com o cliente, o que o cliente faz com o nosso auxílio. E principalmente, o que você ajuda o seu cliente a vender mais. Como você faz ele ter resultado em faturamento no bolso? Porque a maioria das agências tem 1 milhão de serviços, tem 1 milhão de coisas. Só que é uma coisa que faz vender, é um detalhezinho que faz vender. E você não precisa de vários serviços diferentes para fazer o seu cliente vender. Você precisa de um método. Qual é o seu método? Como que você auxilia ele de fato a gerar resultados em vendas? Ou você ajuda apenas a fazer imagens bonitinhas? Você precisa entregar leads para ele e ajudá-lo a vender de alguma forma, seja com auxílio nas vendas, seja com uma IA ou qualquer outra coisa. Depois você vai definir a sua escada de valor, que é diferente de uma esteira de produtos. E por último, a sua oferta irresistível. Não vou entrar nos detalhes dessa oferta aqui, mas esses 9 itens aqui são essenciais para quando o cliente chegar na sua reunião de venda, ele não fale, nossa, isso tudo. E aí ele fale, eu achei que fosse mais, tá de boa. Esses são os 9 elementos que você
pode colocar na sua proposta para criar uma oferta irresistível. Proposta de valor incomparável, oferta envolvente, preço premium, garantia imbatível, modelo de pagamento estratégico, percepção de sucesso aumentada, redução no tempo de espera, redução de esforço e sacrifício, vitórias emocionais rápidas. São os 9. Qual que é o ponto aqui? Você não precisa de ter todos os 9. Inclusive, alguns para o modelo de agências são bem perigosos, como o modelo de pagamento estratégico e garantia imbatível. Você tem que fazer isso com calma, beleza? Dentro da escala absurda, que o link está aqui embaixo, a gente aprofunda em cada um desses itens aqui. Mas, beleza, você fez esse planejamento estratégico aqui. Depois, você vai ter o mindset. Ah, não acredito que o Vini vai falar de mindset aqui comigo. Não acredito, ele é coach. Não, eu não sou coach. Só que você tem que ter um mindset para isso aqui de fato acontecer na sua vida. Para você gerar esses clientes a mais e você gerar as vendas. Antes de eu te mostrar a matemática, antes de eu te mostrar o planejamento de receita, você tem que pegar essa visão, que não tem nada a ver com ser coach. Qual que é essa visão? Primeiro, você precisa colocar uma coisa embutida na sua cabeça. Como eu vou gerar reuniões com os meus leads qualificados? Se eu não quero depender de indicação exclusivamente, como eu vou gerar 10 mil reais a mais? Vendas para agências é questão de matemática. E eu vou fazer até dar certo para nunca mais depender de indicação. Olha só, galera, eu canso de falar nesse canal. Se você não está inscrito, senta o dedo no botão de se inscrever e começa a me acompanhar aqui. Mas eu falo para todo mundo e falo muito aqui nesse canal. Vendas para agências é questão de matemática. Ou seja, aqui a gente tem uma meta de conversão de reuniões de 20%. Ou seja, a cada 5 reuniões a gente faz uma venda. Se eu quero fazer 5 vendas, se elas tiverem um ticket de 2 mil, eu gero os 10 mil reais que eu preciso, basicamente. Então, vendas é questão de matemática. Se eu quero fazer 5 vendas, eu preciso gerar 25 reuniões. É matemática e eu preciso entender essa matemática. E aí o jogo para agências, além de ser volume, vendas para agências é questão de matemática e de volume de reuniões. Esse que é o jogo. Então a sua cabeça não é mais como eu vou vender o serviço da minha agência, e sim como eu vou gerar reuniões com os meus leads qualificados. Porque se eu faço 25 reuniões, eu gero 5 vendas. Matemática. E aí é um trabalho do comercial fazer essa parte aqui e um trabalho do marketing de geração de leads e de leads qualificados fazer essas vendas. Esses são os 3 pensamentos que você tem que ter. Mas o principal é isso aqui, ó. É o modo psicopata. Você não pode fazer isso xoxo. Você não pode fazer isso aqui. Eu ia falar um termo politicamente totalmente incorreto. Você não pode fazer isso aqui meia bomba, basicamente. Você tem que fazer isso no modo psicopata. Você tem que olhar para isso todos os dias. Você não pode ser como uma das agências que começam a plugar os funis. No primeiro insucesso, no primeiro problema, para de fazer. Mesmo eles não falando isso para os clientes, no primeiro mês, sem o resultado devido, desiste e para. Não, é modo psicopata. E quando eu falo modo psicopata, não é para você sair matando os outros, não. É para você ser obcecado por isso aqui. Você não pode olhar para outra coisa, você tem que ficar focado nisso aqui. Ó. Uma vez que você entendeu o jogo da matemática, você vai olhar para isso. Pô, não consegui o volume de reuniões que eu precisava na sexta-feira. O que eu preciso fazer para o volume aumentar novamente? E aí, a partir disso, que tudo vai acontecer na sua vida. Viu? Que esse mindset aqui não tem nada a ver com coach. É você plugar essas 4 frases aí na sua cabeça e a partir disso não olhar para outra coisa. Beleza. Dia 2. Aí agora a gente vai entrando, né, no número que a gente precisa na matemática geral. Olha só. Você vai pegar aí quantos clientes você tem hoje e qual que é o ticket médio. Vamos supor que você tem um ticket baixo aí de R$1.000 e você quer chegar nos 20 mil, aumentando assim os 10 mil a mais que você precisa quando você clicou nesse vídeo em 15 dias. O que você pode fazer? Você vai ter uma projeção de aumento de ticket médio, que eu vou te mostrar aqui, e aumento de número de clientes, que eu também vou te mostrar aqui. E aí você vai entender qual é a matemática que você precisa. Você precisa aumentar o ticket médio e o número de clientes, ou você precisa aumentar só o número de clientes? Você já vai fazer esses cálculos, você pode fazer no Excel, você pode fazer no Notion, como a gente tem aqui, e pela terceira vez você pode ter acesso dentro da Escala Absurda Academy, que pela primeira vez a gente está vendendo esse dashboard e o curso de maneira isolada, sem precisar passar pela mentoria. Beleza, dia 2. Planejamento de aumento de receita por 2 caminhos. Aqui que a gente vai bifurcar, para falar bonito,
o nosso trabalho, com planejamento de aumento de ticket médio e planejamento de novos clientes. Então, nesse exemplo, o ticket era 1.000 e passou para 1.430, que resultou no faturamento a mais que a gente está precisando de 10.000 a mais. Primeiro, planejamento de aumento de ticket médio. Olha só como é que funciona, galera. Primeiro, essa é a Mari, nossa mentorada, mostrando aqui o exemplo prático. Ela precisava aumentar esse ticket. Na primeira reunião, ela saiu de 1.570 para 3.200. E mais recente, o Heitor. Ele, no primeiro cliente, ele passou de 1.500 para 2.200. Acabou de fechar na reunião, seguindo o que eu vou te mostrar aqui. Tudo que eu vou te mostrar aqui. Então, é a prova que você vai conseguir ter esse número aí de aumento de ticket. Primeiro, tem muita gente que quando vai falar sobre ticket médio, que você precisa aumentar, eles exageram ao falar sobre a planilha de precificação. Eles falam que você precisa ser muito rigoroso ali, calcular exatamente quantas horas por dia, quantos dias por semana você trabalha, qual o valor da hora de trabalho do seu gestor de tráfego, qual é o seu custo fixo no escritório, e aí a partir disso você cria um controle de precificação importante para a sua empresa. Gente, planilha de precificação é importante? Ela é útil para a sua agência? Claro que é útil, claro que é importante, para saber que você não está fazendo merda, para saber que você não está fazendo besteira. Só, a planilha de precificação não vai ser o que vai fazer o seu cliente pagar mais por você. Não vai. Não vai. Então, dentro da escala absurda, tem a planilha de precificação para você fazer esse cálculo do valor exato que você poderia cobrar, mas na prática não é o motivo que vai fazer o cliente pagar mais caro por você, pelo seu trabalho. Imagina se o cliente que você está cobrando lá R$500 dele, aí você chama ele para reunião, você fala, ó, cara, o meu custo fixo é esse, o meu custo variável é esse, o valor de hora de trabalho do meu gestor é esse, e aí por causa disso, eu vou te cobrar ao invés de 500, R$2.000, você precisa entender, beleza? Já vai chegar na próxima mensalidade. Ele vai rir de você e vai sair da sua empresa. Ponto. Então, foda-se a planilha de precificação. O que eu estou te mostrando é que dentro da escala absurda tem esse trabalho financeiro, tem a planilha de precificação, para você saber que você não está fazendo merda, basicamente. Mas não é o ponto principal para cobrar mais caro. Então, como você vai cobrar mais caro? É o que eu chamo de funil propulsor de ticket médio. O que acontece, galera? Qual que é a principal forma de você aumentar esse ticket? É você ter a tranquilidade que tem mais gente interessada no seu trabalho. É você ter a tranquilidade que tem outras pessoas querendo contratar o serviço da sua agência. Porque se você não tem essa tranquilidade, você não vai ficar confortável de mandar cliente mal educado embora, você não vai ficar confortável de não aceitar qualquer cliente que chega na sua agência e você não vai ficar confortável de aumentar o ticket médio. Então a primeira forma de você aumentar esse ticket é ter o trabalho de funis, é o teu trabalho de captação de novos clientes. E como que funciona o funil propulsor de ticket médio? Primeiro, você entendeu que o jogo para vendas em agências é um jogo de volume de reuniões e de matemática. A gente vai fazer algo semelhante para os seus clientes atuais. Então, o trabalho, pega a visão aí, o trabalho de aumentar o ticket médio para os novos clientes é você ter a segurança que tem mais gente interessada no seu trabalho. É a lei mais antiga, não apenas do marketing digital, é a lei mais antiga do capitalismo. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais pessoas interessadas na sua agência, procurando a sua agência, mais confortável você vai ficar de aumentar o ticket dela. Ponto. Aí agora o que você precisa fazer? Você vai tratar os seus clientes atuais como vendas internas. Você vai chamar cada um deles para uma reunião individual. Nessa reunião, do dia 4 ao dia 15, você vai vender para os seus clientes atuais. Como que você vai fazer isso? Dentro aqui da Escala Absurda Academy, tem justamente o funil propulsor de ticket médio, que você vai fazer essa projeção que eu te mostrei ali, vai mapear os clientes que precisam de reajuste. Então vamos supor que você tem aí 10 clientes. Desses 10 clientes que pagam 1.000, você quer reajustar de 6 clientes. Você vai chamar esses 6 clientes para uma reunião. Ou então você precisa reajustar os dos 10. Você vai chamar os 10 para essa reunião. Os 10. E aí você tem um ticket de 10
de 1.000, você tem 10 clientes, você tem um faturamento de 10 mil. Você vai chamar os 10 para uma reunião individual. Desses 10, 7 vão querer reajustar o valor, mais ou menos. Pô, desses 10, se 7 reajustarem com um ticket de 1.500, com menos clientes eu estou ganhando mais. Esse que é o ponto. E aí você vai tratar como uma venda individual, como uma venda, como jogo de volume de reuniões e volume de venda. Você vai mapear todos esses clientes, aqui tem um CRM simples para você usar. Primeiro, você faz a simulação, define um método baseado em vendas e a oferta irresistível que eu te mostrei na parte de planejamento. Viu como é que aquela parte de planejamento é tão importante? Definiu o método, as vendas, você vai convidar os clientes para a reunião e você vai definir como que o cliente vai ter a percepção que ele está ganhando. Porque se você quer aumentar de 1.000 para 1.500 apenas por aumentar, ele não vai querer. Ou, na verdade, só se tiver muito tempo defasado que ele vai entender e vai aumentar. Mas ele precisa ter uma visão que ele que está ganhando. Aumentou de 1.000 e foi para 1.500 por um motivo específico. Porque você está apresentando um novo trabalho, você está fazendo uma coisa diferente, que já está tendo resultado para ele. Você está entregando resultado para ele, principalmente. Ele vai aumentar. Você vai definir os clientes que passaram por esse reajuste, criar um script para convidar os clientes para as reuniões, convidar os clientes para as reuniões individual, preparar a apresentação e fazer reuniões individuais para aumentar o ticket médio. E realmente, você não vai conseguir, muito provavelmente, 100% de conversão desse aumento. Alguns clientes vão sair. Mas se você perde alguns e aumenta o valor médio, você já está ganhando um faturamento mensal a mais do que você tinha com menos clientes. Isso é o ouro. E como eu te mostrei aqui, ó, 2 exemplos de quem já fez isso e está mostrando e está tendo resultado, né? Beleza. Consegui aumentar o ticket da minha agência, ou já estou nesse momento aqui, ó, do dia 4 ao dia 15, fazendo essas reuniões e gerando vendas internas aí. Agora a gente tem o outro lado aqui dessa bifurcação, que é o planejamento de novos clientes. Aí olha só, o Christian, como é que ele conseguiu? 14.700 por mês de novos contratos. O Felipe, que conseguiu um cliente que pagou ele em dinheiro. Tem tempo que eu não vejo dinheiro vivo, viu? E uma série de outros mentorados que mandam isso aqui todos os dias pra gente. O que você vai fazer para conseguir isso? Planejamento de funis de vendas. Então, olha só, galera. Você viu aqui no início da aula que o jogo de vendas previsíveis para agências é um jogo de matemática e de volume de reuniões. Eu te falei que para você ter volume de reuniões, na verdade é o seguinte, eu te falei que vendas é questão de matemática e um jogo de volume de reuniões. Então a sua cabeça, a partir de então, tem que ser como eu vou gerar reuniões com meus leads qualificados para tudo que você for fazer na vida. E aí a gente entra nisso que eu chamei de planejamento de funis de vendas que ficam aqui e você vai ter acesso se você entrar na Escala Absurda Academy, o link está aqui embaixo, é só clicar e comprar. Beleza, como que a gente vai fazer aqui? Todos esses funis são portas de entrada para o volume de reuniões. Se a minha meta é gerar 10 mil reais a mais, e aí vamos considerar aqui ó, que você fez a parte de aumento de ticket, você vai conseguir essas reuniões internas, você vai aumentar. Beleza, você vai aumentar, mas você quer atrair 10 mil reais a mais de clientes novos. Vamos colocar mais audaciosa a meta do início do vídeo aqui. Ó. A promessa do vídeo era gerar 10 mil reais em 15 dias. Você vai conseguir isso com os seus clientes atuais e os novos. Só que vamos supor que você vai conseguir o aumento do ticket médio, mas você quer fazer um outro planejamento para conseguir 10 mil reais só com novos clientes. Ou seja, vamos colocar um ticket baixo aqui, de 2 mil reais, por exemplo, até para facilitar as contas. Ah, Vini, o meu ticket é de 1.000, 1.500, você já vai projetar 2 mil falando que ticket é baixo? Ele é baixo, não é um ticket dos mais altos que existem. E como que você vai conseguir ele? Já te falei no início. Com mais demanda, com mais gente querendo o seu trabalho, com mais previsibilidade, você vai aumentar esse ticket. Por isso que você cobra 1.000. Se você fizer isso, você consegue cobrar os 2 mil. Basicamente, é assim que você vai aumentar para os novos. Então, nesse nosso cálculo aqui, a gente precisa gerar
25 reuniões. Porque com 25 reuniões e 20% de conversão de reuniões, você vai gerar esses 20 clientes, esses 5 clientes, que com o ticket de 2.000, eles vão te gerar R$10.000 a mais na sua empresa. Ou seja, galera, nosso planejamento aqui, ó, com esses funis, que são portas de entrada para as minhas reuniões, é como gerar 25 reuniões aqui. Ó. E aí você vai fazer esse trabalho de planejamento de funis de vendas. Então vamos supor que todo mês você consiga aí um cliente através de indicação. Todo mês você consegue isso. E quando eu falo para você não depender de indicação, que você não pode depender, tem gente que acha que eu sou hater de indicação, que a sua empresa não pode fazer indicação. Muito pelo contrário, galera. Muito pelo contrário. Eu valorizo pra caramba a indicação. Eu valorizo demais as indicações. É uma das formas mais seguras de você ver que a sua agência é boa, tem outras pessoas indicando. É tranquilo, só que a gente não pode depender de indicação. O que a gente vai fazer aqui é colocar uma meta mínima de indicação. 2 calls no mês, 0,5 por semana, 50% de conversão, porque indicação tem uma conversão muito mais alta, uma venda. Uma venda através de indicação. A gente projetou até a indicação, mas a gente não vai depender de indicação. Uma coisa que você pode fazer é o funil de recuperação também. É usar todos os seus ex-clientes e os seus leads que já entraram na reunião, chamá-lo para a reunião mostrando algo relevante, fazer 5 calls, 20% de conversão, uma venda. Mas eu não vou colocar isso aqui agora, porque vamos supor que você está começando quase do zero aí. Você está no momento que você não tem esse histórico de ex-clientes, ex-leads e tudo mais. Então, nós não vamos colocar aqui. Você tem outras várias formas de funis aqui, de portas de entrada para a sua reunião gratuita. Você vai conseguir com todas elas. E você pode ter quantos outros funis você quiser. Vamos supor que você tem aí um trabalho forte de parcerias com outras agências, com outros mercados. Você vai criar o funil de parceria. Você pode criar o funil de indicação de um cliente específico. Você vai usar as armas que você tem, não para vender o serviço da sua agência, para vender, entre aspas, a sua reunião gratuita. Porque você sabe que com volume de reuniões você vai ter volume de vendas. E aí como que a gente vai fazer esse trabalho aqui? Ó? Olha só, vamos considerar que você não tem dinheiro para investir em um funil de sessão estratégica, que você deveria pelo menos colocar uns R$3.000 por mês ou 2.000 para gerar 20 calls no mês, 20% de conversão, 4 vendas. Só nesse funil de sessão estratégica você já conseguiria a meta aqui. Ó. Mas vamos considerar que você não tem essa grana e você não quer investir. Beleza. Não vamos colocar aqui. Quais são os outros funis que você pode? Você pode fazer uma prospecção ativa, que eu não recomendo tanto aqui. Na verdade, fazer prospecção ativa, na minha visão, é melhor do que não fazer nada. Só que entre todos é um trabalho que é apenas comercial, não é um trabalho de marketing. Você tem uma agência de marketing. Você tem que fazer marketing para a sua agência de marketing. Quais são os outros funis possíveis que eu colocaria aqui? Eu colocaria o funil de isca ativa para você gerar 10 calls no mês, 20% de conversão, 2 vendas. Funil de isca ativa é um mix de prospecção ativa, só que com trabalho de marketing. E é uma prospecção ativa muito mais soft, que você vai conseguir um volume maior de respostas. Você não precisa enviar para tantos clientes assim, para tantos prospects, para gerar essas reuniões. Com o funil de isca ativa, você conseguiria isso. E aí você pode colocar um funil de isca gratuita, plugado com a isca e o social selling. Esses aqui, ó, você investiria R$500 nessa isca para conseguir 5 calls, 20% de conversão, uma venda. E aí você teria, através do funil de social selling, 5 calls, 20% de conversão, uma venda. E aí, qual que é o segredo aqui que eu chamo de funil espada? É um funil que corta para os dois lados. É um funil que você vai fazer uma isca para aumentar o seu perfil, gerar engajamento, gerar pessoas acionando essa isca, querendo fechar com você, e aí ela vai ajudar tanto no trabalho de social selling, quanto no de isca ativa. E aí você geraria 22 calls no mês, 20% de conversão, 5 vendas. Ou seja, você geraria
5 vendas, 2 de ticket médio, 2.000 de ticket médio, você vai gerar esses 10 mil a mais de faturamento mensal. Aí você pode estar assim, Vini, mas você não falou que era 25 reuniões que eu precisava? Você está colocando aí 22 só? Sim, porque o funil de indicação, ele tem uma taxa de conversão muito maior de 50% ou mais. Então, se você for trabalhar com funil de indicação, você pode considerar algo como isso. E aí você vai lembrar daquilo que eu te falei. Modo psicopata de acompanhamento de metas. Tem que olhar para isso todo dia. Você tem que ter uma rotina semanal de ver o que funcionou e o que não funcionou. Dessa forma, você teria essa demanda de reuniões e, consequentemente, volume de vendas. Vini, eu não entendi sobre social selling, sobre isca gratuita, sobre isca ativa e o caminho que a gente precisa percorrer em cada um deles. Você tem duas formas. Primeiro, dentro da Escala Absurda Academy, a gente tem tudo isso, a gente aprofunda em cada um dos assuntos, junto com o Dash, que você pode comprar, o link está aqui, e você pode fazer o trabalho todo por lá. E a segunda forma é que eu fiz um vídeo recentemente te falando justamente como gerar vendas através do Instagram, mesmo com um perfil minúsculo. Um spoiler desse vídeo, a gente vai falar sobre social selling, sobre isca gratuita, sobre isca ativa lá. E aí você vai conseguir implementar isso para você gerar esse faturamento que você está precisando de 10 mil reais ou mais todos os meses, mesmo com um perfil minúsculo. Você vai gerar volume de demanda através do seu Instagram e, consequentemente, volume de vendas. Só clicar em algum lugar aqui desse vídeo e ir lá assistir.